12:02, hora de Brasília, NT Sul no ar, na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia. Para quem está em Cachoeira do Sul ou em diferentes regiões aqui do Rio Grande do Sul, dia cinza. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente fala mais sobre a previsão do tempo. Vamos ver os destaques desta edição do NT Sul. Imersão na educação chinesa. Na Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio, a professora cachoeirense Cláudia Fogliarini chegou à finalíssima, conquistando medalha de prata e também uma viagem para a China. Ela está de volta e com toda a experiência para a nossa equipe. Hora de dar tchau. Vereadores de Cachoeira que não se reelegeram começam a despedida e apontam destinos após o fim do mandato. O orgulho de gastar R$ 3.500 nessa campanha. O orgulho de não comprar um voto. Essa parte eu tenho, meu pai. Prefeito eleito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, anuncia a coordenação da equipe de transição de governo. 4 nomes foram anunciados ontem. Pista de caminhada da Praça do Bairro Soares deve ficar pronta em 2 semanas. A concretagem está sendo finalizada pela empresa DM Construções. Já a obra da segunda etapa da Rua Coberta depende da autorização da Prefeitura para começar. Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 2 homens que mataram por engano Vinícius Cochimborger Silva, conhecido como Feto, de 36 anos, e o pai dele, Luiz Alberto da Silveira Silva, de 60 anos. A denúncia traz a Maria Cristina Cochimborger Silva a oportunidade de ver derrubadas as suspeitas que pairavam sobre as motivações do crime e trazer à luz a inocência do marido e do filho. A criança mais nova assistiu o pai sendo assassinado das janelas da lancheria. Então isso como é que eu vou dizer assim, eu até perdi as palavras. É trauma pro resto da vida, com certeza. Pro resto da vida, pelo menos eu quero que eu, mãe, e os meus netos saibam que o pai deles sempre foi uma pessoa totalmente ilesa de tudo que falaram sobre ele. Depoimento impactante e importante que a gente vai assistir já já nesta edição do Telejornal NT Sul. E eu quero convidar você que está em casa, nos acompanhando nesta hora de almoço, a fazer parte do nosso jornalismo, desta grande conversa que a gente proporciona a você todos os dias, mandando a sua informação, a sua opinião sobre os fatos do dia, aquilo que acontece onde você está, você pode relatar, seja aí um repórter colaborativo do Telejornal NT Sul, manda sua mensagem pra gente, uma foto, um áudio, um vídeo, no WhatsApp, que está aparecendo aí já no seu vídeo, 51997697129. Se você está nos acompanhando por meio das lives, mais fácil, só você escrever para a gente aí, facebook.com/TV Cachoeira ou no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça está no ar. No mês de março, a gente contou a história de uma professora cachoeirense apaixonada por matemática. E na Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio, a professora Cláudia Fogliarini chegou à finalíssima, conquistando medalha de prata e também uma viagem para a China, que é reconhecida por ter um dos melhores e maiores também sistemas educacionais do mundo. A viagem de 2 semanas foi em setembro. A Lena Caetano conta mais detalhes para a gente agora. É isso mesmo, Daniel. E essa Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio classificou pouquíssimos profissionais de todo o Brasil. E entre esses profissionais, uma cachoeirense. A gente mostrou aqui em reportagem no NT Sul a professora Cláudia Fogliarini, que esteve agora no mês de setembro desfrutando, digamos assim, desta premiação, essa viagem até a China, né? Onde lá, junto a outros 10 professores que foram classificados, foram finalistas dessa premiação, vocês fizeram uma verdadeira imersão no ensino por lá e agora a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre o que ela percebeu por lá de diferente, de positivo e de negativo. Boa tarde, parabéns pela viagem, bem-vinda de volta. Obrigada, Helena. Então, lá a gente teve a oportunidade de visitar 3 escolas e visitar as aulas, assistir aulas em inglês e em mandarim. E a cultura é diferente porque o aluno gosta da sala de aula, responde, levanta quando o professor chega.
Mas tem coisas negativas também, é um processo um pouco excludente, porque só metade dos alunos vão para o ensino médio, tem um processo seletivo, a outra metade já vai para o ensino profissionalizante, então já fica com a vida definida com 14, 15 anos. Eles também só têm uma chance de fazer o vestibular. Mas em aspectos positivos, os professores eles têm tempo para planejar juntos. O professor que chega na escola novo, ele recebe um tutor, que eles chamam de sênior, que acompanha ele durante um ano, né, dando dicas, assistindo aulas e dando sugestões. Tem muitas aulas públicas lá, então os professores dão aula para a turma, com outros professores acompanhando, avaliando, para depois comentarem essas metodologias. E em termos de educação, Cláudia, o que tu acha assim que funciona lá, que poderia ser utilizado aqui no Brasil? O que tu trouxe assim de positivo, de produtivo, que tu como professora possivelmente vai utilizar em sala de aula? A gente trouxe algumas questões de focar em poucas coisas, mas ser profundo. Também essa ideia de compartilhar com os colegas e fazer um planejamento conjunto, como isso dá certo lá. Mas, por exemplo, a gente conversou com o diretor da Unesco Tech, que é onde a gente ficou, e ele explicou que na China, nos anos 90, o ensino era em um turno só. Isso privilegiava os alunos, não privilegiava, mas era ruim para os alunos que não tinham dinheiro, porque os alunos que tinham no turno inverso fazem natação, fazem inglês, fazem música, e os que não têm vão para a rua e ficam à mercê da violência. E aí a China percebeu isso nos anos 90 e tornou todas as escolas de turno integral, desde o primeiro ano. Então eles têm aula das 8h30 às 4h. É uma política de Estado. O que mais que tu poderia destacar dessa experiência, que tu acha assim que seja interessante a gente mencionar? O povo chinês é muito acolhedor, é semelhante ao brasileiro de alguma forma, assim. Tem a diversidade da língua e não são muitos que falam inglês lá, mas a gente consegue se comunicar por mímica e, enfim, mostra fotos. A cidade é muito organizada, o metrô é muito bacana. Consegui visitar um museu lá, achei maravilhoso. Passaria mais tempo lá. Eu gostei muito dessa viagem e quero voltar para a China para conhecer mais. Cláudia, o quanto dessa experiência, dessas vivências que tu teve durante esse período, oportunizada por esse concurso, digamos assim, né, acrescentou para a tua vida e mudou, de uma certa maneira, o teu modo de pensar e até a tua maneira de agir em sala de aula, como professora, como educadora? Sim, a matemática me levando a vários lugares, né? Ela já me levou para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, para Recife e agora para a China. Impacta bastante. Eu quero fazer doutorado e eu penso em fazer doutorado. Lá tem um programa de doutorado de 3 anos. Estou pensando, quem sabe. Nova oportunidade já se abriu. Isso. Conversei com outros colegas de lá que também têm ideias parecidas. Então, esses colegas que ficaram classificados têm ideias bem bacanas que dá para a gente implementar também. E aí, essa troca entre escolas de outros estados, saber como que é a realidade deles, comparar com a nossa. Enfim, eu acho que eu volto muito enriquecida dessa experiência. E para quem não nos acompanhou na primeira inserção que nós tivemos aqui no NT Sul com a Cláudia, tudo começou basicamente nessa Olimpíada Nacional de Matemática, né? Que é uma atividade que acontece todos os anos e que ela se destacou e a partir daí pegou gosto pela matemática. Isso, foi na OBMEP que eu fui medalhista nas 2 primeiras edições e aí depois, enquanto professora, eu queria proporcionar isso para outros estudantes e a gente fez um projeto lá no IFRS e a gente tem esse projeto todos os anos para preparar os estudantes das escolas da região para fazer a prova da segunda fase da OBMEP. Então, tudo começou com uma outra Olimpíada de Matemática. Mas é legal. Claudinha, muito obrigada pela participação. Parabéns mais uma vez aí pela conquista, né? E vamos em frente, né? Que a matemática te leve muito além e infinitamente, né? Que te proporcione muitas coisas boas e outras e grandes e novas oportunidades. E não só eu, espero que as pessoas possam ver que a matemática pode levar muita gente além para frente. Legal, então.
Daniel, tá aí então a gente prestando contas, digamos assim, para o telespectador, né, da professora Cláudia Fogliarini, ela que é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que esteve na China a partir de um concurso nacional e ela que já foi a vários lugares, como ela disse, em função da matemática, né? Então, você sabe que matemática não é só dificuldade, né? Depois que se apaixona e tem como se apaixonar, leva você muito, muito longe. Volto contigo no estúdio. Isso aí, muito obrigado, Lena, pelas informações, né? Isso que a Cláudia trouxe é muito bacana. A gente conhecer um pouco mais da realidade educacional de outros países, como ela mencionou, tem aspectos positivos que podem ser extraídos da realidade da China, que é um país gigantesco, claro, né? E a gente pode trazer isso para a realidade do Brasil também, mas também, mesmo um país assim que vem se desenvolvendo nesse aspecto, também tem muita exclusão, tem as suas dificuldades. Isso acontece em todo o país, que aqui no Brasil a gente possa aprender também com os exemplos do exterior e valorizar aquilo que está dando certo dentro do nosso país mesmo, né? E ontem, inclusive, foi dia de encontro de formação para professores municipais e estudantes da UFSM Campus Cachoeira do Sul. A professora Cláudia Fogliarini ministrou aulas com conceitos básicos sobre elaboração de projetos e impressão em 3D. A Lena Caetano acompanhou uma dessas aulas. Na projeção da tela do computador, uma plataforma, várias ferramentas de trabalho e diversas possibilidades de criação de projetos digitais com fundamentos na matemática. A atividade conjunta de aprendizagem entre o campus cachoeirense da UFSM e a Secretaria Municipal de Educação contemplou na manhã de segunda-feira um grupo de professores municipais e, à tarde, estudantes da universidade. A ministrante foi a professora de matemática do Instituto Federal Farroupilha, Cláudia Fogliarini. A formação forneceu conceitos básicos de elaboração de projetos digitais de modelagem geométrica e também impressão em 3D das peças projetadas que, na educação, podem ser utilizadas como ferramentas pedagógicas em sala de aula. A impressão 3D tem várias possibilidades de aplicação, né? No curso a gente fez mais voltado para explorar diferentes formas, a gente pode produzir jogos pedagógicos, né? Materiais em que os alunos possam manipular e ver os objetos em 3 dimensões, né? Quebra-cabeças, vários tipos de jogos que podem ser aplicados no contexto de sala de aula, né? Voltado para o ensino de matemática, mas pode ser para todas as áreas do conhecimento. Ferramentas a mais para o ensino público. Exatamente, esse era o objetivo, né? Mostrar essa possibilidade inicialmente hoje para os professores da rede municipal, né, para verem as possibilidades que é possível explorar e levar para a sala de aula para diferentes aplicações. Muito importante essa formação, né? Eu, particularmente, lá do começo da minha educação, ainda era o mimeógrafo. Você lembra aí? Aquele cheiro todo ali, os professores tinham que rodar as provas e tudo mais. Outros tempos, né? Ficou no passado aí, a gurizada hoje já nasce mexendo no computador, no celular, nos tablets. Então a educação também precisa se atualizar e conseguir demonstrar, né, de forma efetiva, prática, para que serve aquele conhecimento. Está aí mais um exemplo que a gente viu na reportagem. E nós vamos voltar agora a falar um pouquinho sobre eleições. A eleição passou, não é? Foi no domingo, e a sessão ordinária de segunda-feira, em Cachoeira do Sul, na Câmara, teve a tradicional avaliação da eleição pelos vereadores. Para os que não lograram êxito na busca pela reeleição, foi a oportunidade de avaliar publicamente o seu trabalho, agradecer apoios e iniciar o ciclo de despedidas do parlamento. Esta segunda-feira foi o dia dos vereadores não reeleitos passarem a limpo esse período da disputa e lamberem as feridas decorrentes da derrota. A Câmara de Cachoeira sofreu uma importante renovação com a chegada de 8 novos componentes. Destes, 2 retornam à casa. Com uma faixa etária mais jovem, a resposta das urnas mostrou que o foco na política deste ano em Cachoeira é pela oxigenação do antigo perfil, mais tradicional e conservador. Reeleitos, 6 vereadores da 18ª legislatura. Os demais seguirão outros caminhos. Agradecimentos aos amigos, às amigas, viu, Ney? A minha mãe, a minha esposa, Maristela, aos meus filhos, o Marcelo Júnior e a Marcele. Tá? Quero deixar bem claro que eles pegaram junto, Ana. Junto na campanha.
a minha comunidade, Capão da Cruz, Águas Mornas, Bosque, o nosso interior, a nossa cidade. Só que Deus tem um mandado para cada um de nós. Não era momento de eu me reeleger, beleza, mas me deu a suplência. Eu sou o primeiro suplente do nosso partido, vereador MacGyver. Então, quero dizer que nada está perdido, colegas. O orgulho de gastar R$ 3.500 nessa campanha, o orgulho de não comprar um voto. Essa parte eu tenho, meu pai, que aí eu honro o senhor. Nós vivemos numa democracia, e eu aceito muito bem isso. Nós vivemos uma democracia, não ganhamos dessa vez, vamos continuar o nosso projeto, e quem sabe, numa próxima. Esse ciclo meu de vereador acabou, né? Eu tenho consciência disso, eu já conversei com a minha casa, e com meu filho, né, e com meu marido, que são as pessoas que eu conversei para estar aqui, e acabou. Né? Então, eu posso fazer meu trabalho fora disso, mas esses 2 mandatos foi suficiente. Acho que a gente fez o que tinha que fazer, atingimos quem nós tínhamos que atingir, vamos, além disso, trabalhar mais fora da Câmara. Quero agradecer aqui meus 352 votos, pessoal, a população de Cachoeira do Sul também. O meu muito obrigado e a minha gratidão a todos vocês. Foi um trabalho árduo, infelizmente a gente sabe que perder faz parte da jogada. Então, é como o jogo do Inter e do Grêmio, senhor presidente. Às vezes alguém perde e às vezes alguém ganha. Então, quero desejar para vocês, para os colegas que foram eleitos também, que vão ficar aqui nessa casa, né, a partir do dia 1º de janeiro, né, aproveitem, vai ter um prefeito novo, né, novas propostas vêm aí, novos trabalhos vêm aí, e desejo sucesso, que, aliás, eu amo a minha cidade, então desejo aí para a minha cidade tudo de bom, porque eu amo a minha cidade. Então, colegas, os colegas que não lograram êxito, né, não fiquem tristes, o jogo que segue. E vamos falar um pouco mais sobre novo governo? O prefeito eleito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, anunciou ontem os nomes da equipe que vão coordenar, ou da equipe que vai coordenar a transição de governo. Até agora, Balardim apresentou 4 nomes. Eles devem começar a se reunir nos próximos dias com representantes do governo atual, escolhidos pela prefeita Ângela Chu. E o objetivo é abastecer o novo governo com as principais informações sobre a gestão do município. Bom, nós vamos agora aqui para a tela para conhecer quem são, então, os integrantes da equipe de Balardim para fazer essa transição de governo. Então, vamos aqui para a tela. Então, nós temos basicamente 3 advogados e também um vereador. Então, os advogados são Bruno Miller, a Mariana Luiz Stringini e João Alexandre Bittencourt. E o vereador MacGyver Dias, do PSDB, que inclusive foi o vereador mais votado aqui em Cachoeira do Sul. Então, basicamente, esses 4 nomes para esse começo, né, para essa transição de governo. Outros nomes na sequência devem ser adicionados a esta lista para que o novo governo, que precisa ser montado em 60 dias, basicamente, até um pouco menos do que isso, né, possa tomar pé da situação, de todos os números, o que está em andamento na prefeitura, para, de fato, montar aí esse novo governo e começar a gestão, a administração de Cachoeira do Sul na virada do ano. E o comentarista Francisco Bastos fala sobre esse processo agora no quadro Opinião. Ele ainda faz uma avaliação da realidade de Cachoeira do Sul. Veja. Passadas as eleições do último domingo, nós entramos, digamos, na terceira fase de todo esse processo eleitoral, qual seja o que se identifica como um período de transição. Já temos nos municípios com menos de 200 mil habitantes, que é a grande maioria no Brasil, os candidatos eleitos para o Executivo e para o Legislativo. O Legislativo, com a sua importância, mas ainda vai demandar todas as chegadas de projetos, enfim. O que é mais imediato é o prefeito ou a prefeita eleita, que naturalmente eles terão já a responsabilidade de, a partir da noite da vitória, de começarem a se organizar
para colocar em prática, a partir de 1º de janeiro, todas aquelas propostas que convenceram o eleitorado, a maioria do eleitor, para que lhes desse um mandato. É um período que eu consideraria que está dividido em 3 cenários. O primeiro cenário é esse, da organização interna, do vencedor ou da vencedora, que começa a agrupar em sua volta assessores, futuros secretários, futuros líderes de determinados setores da Prefeitura Municipal ou da administração, como queiram, e começa a ver a realidade nua e crua. Quem já fez esse diagnóstico durante o processo eleitoral, quando se candidatou, já leva uma vantagem, porque já vai, digamos assim, colocar números e dados e propostas que sejam execuíveis. Então esse é o momento em que os eleitos começam, recebendo também a pressão de quem lhes ajudou, das composições partidárias, mas começa a dar, num prazo aí de 60 dias, mais ou menos do que isso, começam a montar o seu governo. É um período muito delicado, porque demanda, naturalmente, a saída de todos aqueles, de todos talvez não, mas de grande parte daquilo que era o objetivo de simplesmente captar os votos e partir para esta realidade. O segundo cenário, ele envolve quem se elegeu e envolve quem está no poder, pelo restante deste período aí de mandato. E sempre é uma situação, dependendo da forma como os dois líderes, eu digo quem entra e quem está ainda no poder, conduzirem esse processo. A população necessita que os serviços para o serviço seja dada continuidade e que recebam todos aquilo que lhes é de direito. Então essa condução nesse momento, ela não pode trazer nem revanches, nem críticas, e também os eleitos não podem, a partir desse momento, já se imaginarem como administrando. Não, existe lá alguém de direito legal que está na cadeira e que vai, até por responsabilidade legal, ficar até o dia 31 de janeiro e depois passando o cargo e as incumbências todas para diante. E o terceiro cenário, ele é um cenário muito interessante, porque ele diz respeito, mesmo tendo uma relação com o segundo cenário, mas ele está estritamente relacionado com quem está na administração no presente momento. Mesmo aqueles que sairão a partir de 1º de janeiro. Aqueles cargos de confiança, enfim, cargos políticos, mas fica, e aí é o grande valor do funcionário de carreira, aquele funcionário concursado, esse que segura toda a administração, porque ele independe de quem irá assumir em 1º de janeiro. Ele vai seguir o seu trabalho, ele tem essa responsabilidade como funcionário público. E em cima destes é que se baseiam as boas administrações. Não que os CCs ou que outros cargos não tenham valor. Não, mas esses é que têm uma sequência de atitudes. Então, com exceção daqueles lugares onde houve reeleição, em todos os outros, nós temos esses cenários aí à vista. E o que se espera para o bem da comunidade, para o bem da população, para o progresso das comunidades, é que haja esse entendimento. E esse entendimento se faz com respeito, se faz com responsabilidade e com alto espírito público dentro dos princípios democráticos e republicanos. A nossa esperança é que isso aconteça aqui em Cachoeira do Sul e em todos os municípios que terão esse processo acontecendo. Quem tem segundo turno um pouquinho mais adiante e os outros já certamente acontecendo nesses dias. Boa tarde. E agora é a hora do seu recadinho, da sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo, por meio das nossas lives, do nosso WhatsApp. Eu vou começar agora pelo YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que nos acompanha nessa live. Separa também um tempinho para escrever para a gente. Olha aqui, ó, a Maria Luísa Mendes está aproveitando aqui o jornal para fazer um questionamento. E o questionamento dela é o seguinte:
gostaria de fazer uma pergunta aos responsáveis da Secretaria do Planejamento sobre a promessa de retorno da pavimentação das ruas inacabadas do bairro Marina. Uma delas, cadê aqui a rua? Deixa eu continuar. Rua Francisco Antônio Dias, entre outras. Está um caos depois do começo e indeterminadas com buracos, e ela diz aqui muita água na rua. Como ficamos aqui os moradores do bairro Marina? Obrigado, Maria, pela tua participação. Deixamos aqui o questionamento para a Secretaria de Planejamento aqui de Cachoeira do Sul. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Silviana Melo está mandando parabéns para a Cláudia, a professora Cláudia, né? Que nós exibimos reportagem com ela no comecinho, aqui logo na abertura do NT Sul. Para quem perdeu, daqui a pouco esse conteúdo falando sobre o papel da matemática, treinamento a professores, a viagem que a Cláudia fez à China para conhecer um pouco da realidade da formação por lá também. Esse conteúdo vai estar disponível aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas em que a TV Cachoeira está presente. Vamos aqui para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. A Vanessa está participando. Que absurdo! As crianças da barragem do Capané sem transporte por falta de pagamento. Estavam há quase 2 semanas sem transporte por causa da estrada e agora por falta de pagamento. Desde que passou para a prefeitura pagar, os transportadores estão sem receber. Quem perde com tudo isso sempre são os alunos. Obrigado, Vanessa, pela tua participação. Vamos buscar, inclusive, mais informações sobre isso, né? Esse foi um ano que a educação pública, especialmente, passou novamente aqui no Rio Grande do Sul por muitas dificuldades e aí é mais um caso que só agrava esse cenário, né, Vanessa? Obrigado pela tua participação e a gente torce que isso se resolva o mais brevemente possível. Quem mais? Mais recadinhos aqui da audiência. A Bianca está participando. Helena, no primeiro dia do Cabelo Maluco, na Escola Portela de Pop, do Trolls. Obrigado, Bianca, pela participação. Grande abraço aí para Helena, né? Esse aí é um momento que marca, certamente a criançada dá altas gargalhadas, né, no dia do Cabelo Maluco. Obrigado, Bianca, pela participação. Um abraço para a pequena Helena, cheia de pose aí para foto e aparecendo para a audiência também do NT Sul. Quem mais está com a gente aqui? A Caroline Correia. Olha aí, ó, tem mais gente, hein? Ontem foi o dia do cabelo maluco na escola da minha sobrinha, a Brenda. Ela amou esse cabelo. Muito bom. Obrigado, Caroline, pela participação. E um abraço aí para Brenda. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui na Novo Tempo. Você também pode participar do NT Sul, contando a sua informação, mandando a sua mensagem pra gente. O WhatsApp é o 51997697129. Tô contando com a sua participação também, viu? A seguir, pista de caminhada da Praça do Bairro Soares deve ficar pronta em 2 semanas. A concretagem está sendo finalizada pela empresa DM Construções. Já a obra da segunda etapa da Rua Coberta depende da autorização da Prefeitura para começar. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 2 homens que mataram por engano Vinícius Cochimborger Silva, conhecido como Feto, de 36 anos, e o pai dele, Luiz Alberto Silveira Silva, de 60 anos. A denúncia traz a Maria Cristina Cochimborger Silva a oportunidade de ver derrubadas as suspeitas que pairavam sobre as motivações do crime e trazer à luz a inocência do marido e do filho. A criança mais nova assistiu o pai sendo assassinado das janelas da lancheria. Então isso como é que eu vou dizer assim, eu até perdi as palavras. É trauma para o resto da vida, com certeza. Pro resto da vida, pelo menos eu quero que eu, mãe, e os meus netos saibam que o pai deles sempre foi uma pessoa totalmente ilesa de tudo que falaram sobre ele. Na volta dos comerciais, você confere essas e outras informações. Nós voltamos já já. Meio-dia e 33, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa terça-feira, obrigado pela companhia. E a gente sempre volta aqui falando um pouquinho sobre o tempo, sobre as condições climáticas e vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Olha só, nesse momento não está chovendo aqui em Cachoeira, né? Mas como a imagem demonstra, está bem fechado, dia muito cinza. Em alguns momentos a gente tem algumas pancadas de chuva, né? Mas a tendência é que a gente não tenha hoje o sol aparecendo, não tenhamos aberturas de sol e esse predomínio mesmo desse tempo cinza, bem fechadão, né? Com muita nebulosidade e eventualmente com pancadas de chuva.
Mais um dia chuvoso no Rio Grande do Sul, no geral. E como a gente falou ontem, a semana deve ser assim. Confira agora a previsão completa de hoje até quinta-feira. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem o céu encoberto novamente, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima 18 graus e máxima 21. Quarta-feira há expectativa de aberturas de sol em Cachoeira do Sul, mas ainda com muitas nuvens. Mínima 17 graus e máxima 21. Quinta-feira pode ser daqueles momentos com sol, nuvens, chuva, tudo num só dia. Mas a chuva não deve ser tão intensa não. Temperatura mínima 16 graus e máxima 22. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem mais um dia de muitas nuvens, tem previsão de chuva e garoa para todas as regiões do estado, mas em geral os volumes são baixos. Isoladamente a chuva pode ser forte. Apesar da instabilidade, algumas áreas do estado podem ter momentos de melhorias com aberturas de sol. Devido à instabilidade, a temperatura varia quase nada nesta terça-feira na maioria dos municípios gaúchos, com marcas amenas nos termômetros. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22. Na região norte, em Passo Fundo, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 20. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 20 graus. E agora é a sua hora, o seu momento, o momento do seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Quero mandar abraços para os amigos que estão com a gente no Facebook, na live do Face, facebook.com/TV Cachoeira. A Fagundes, Lu Adriana Fagundes, boa tarde, sucesso para todos, que Deus dê sabedoria. Acredito que ela está falando aqui sobre as pessoas que estão fazendo a transição. Nós mencionamos aqui os 4 nomes que foram anunciados por Leandro Balardim para conduzir esse primeiro momento da transição de governo entre o governo Ângela para o governo de Leandro Balardim, que vai começar lá em janeiro, né? Fátima Lisboa está com a gente, obrigado Fátima pela companhia, Selma Araújo, Tatiane Fernando, Isabel Cristina Machado, grande abraço a todos vocês, obrigado pela companhia na hora do almoço aqui na Novo Tempo. Vamos para a tela, recadinhos do WhatsApp, o número você já sabe, né? Mas nunca é demais a gente reforçar, 51997697129. A gente deixa o número na telinha para você salvar no seu smartphone, no seu telefone, no papelzinho de pão, para mandar o recado para a gente quando você desejar, tá bom? Vamos aqui para a tela, Luciane Moreira, minha netinha Clarice, de 3 aninhos, no dia do cabelo maluco. Muito bom, obrigado Luciane pela participação e o nosso abraço, nosso carinho aí também para a pequena Clarice, a criançada se diverte aí, né, no dia do cabelo maluco. E você tem foto também aí do momento especial assim? Manda pra gente, a gente valoriza demais aqui a educação, esses momentos, a gente tem que falar de coisa boa assim, né? Quem mais? Obrigado, Luciane, pela participação. Mara Machado, o cabelo maluco da minha pequena Manuela. Hoje a diversão está garantida na escola. Obrigado, Mara. E um abraço aí para Manuela. Isso é algo que motiva a criançada, né? Fortalece os vínculos também entre todos e traz aí mais prazer de estar na escola, né? De frequentar esse ambiente tão importante. Quem também está participando com a gente é a Ivete Lisboa, minha neta Liz Koubes Lisboa indo para a escola. Carinho de anjo, no dia do cabelo maluco. Obrigado, Ivete, pela participação e nosso abraço aí também para a pequena Liz. Muito bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos também da nossa audiência. Gente, a tão sonhada pista de caminhada na Praça do Bairro Soares está bem perto de ser finalizada. O trabalho realizado pela DM Construções deve ser concluído em 2 semanas. Investimento de R$ 142 mil obtidos através de emenda parlamentar mediada pelo vereador Dudu Moisés. A concretagem da pista de caminhada da Praça Senhorinha Pilar Soares, a Pracinha da Soares, está quase no fim. A nova estrutura, que atende uma demanda antiga dos frequentadores do local, deve ser entregue em 2 semanas. A colocação da base está perto do fim. Faltam alguns metros do lado da rua Juvencio Soares. Após esse processo, será feita a demarcação. Nós estamos fazendo o último perímetro da rua, que é aqui na rua Juvencio Soares, onde nós já estamos com a metade pavimentada
e lá está a equipe fazendo a preparação da cancha para esta semana, se o tempo nos ajudar, nós estarmos concluindo essa obra muito esperada aqui pela população e o pessoal do bairro Soares. Essa obra ela tem uma metragem linear de 400 metros lineares, com 2,5 metros de largura, é as dimensões da pista. Ela vai ter 2 faixas, uma em cada lateral contínua e uma no meio segmentada, para fazer a demarcação das 2 pistas, para as pessoas que vão utilizar elas se manterem nas 2 linhas, né? Então são especificações bem importantes e também vai ter 4 acessibilidades para PNE, né? Que são portadores de necessidades especiais, que vai ser nos 4 cantos da Jorge Frank, da Sueli de Almeida e aqui da Rua Juvencio Soares. Além disso, o projeto contempla a instalação de uma ginástica a céu aberto com 2 barras estáticas, 2 barras paralelas, 2 barras de flexão, uma prancha de abdominal e 2 alongadores no espaço onde já estão as barras para exercícios. Estava dentro do escopo do orçamento aqueles aparelhos de ginástica que também a gente já colocou na semana passada, que são aqueles equipamentos verdes ali, que são uma academia ao ar livre que a gente instalou na semana passada ali. O recurso vem de emenda destinada pelo deputado federal Maurício de Ziedrich, encaminhada ao município por intermédio do vereador Dudu Moisés. Outra obra da ADM Construções é a finalização da Rua Coberta. A segunda etapa também ficou com a empresa cachoeirense. A obra, bancada pelo Executivo, se caracteriza pela construção de pilares pré-fabricados, em concreto, com estrutura de cobertura e telhas metálicas. A ADM Construções aguarda a ordem de serviço da Prefeitura para iniciar a segunda parte das intervenções aqui na Rua Coberta, na Ernesto Alves. O valor gira em torno de R$540 mil e contempla, a partir da estrutura já montada, até essa rua lateral, conhecido como Rua dos Camelôs, praticamente cobrindo todo o trecho aqui nessa extensão da Praça Honorato. A segunda etapa da Rua Coberta é uma obra bem polêmica, né? Muitos têm opiniões diversas, mas depois que ela ficar totalmente pronta, ela vai ser uma obra que vai ficar bonita, que a comunidade vai usar para muitos eventos. A gente está só aguardando a ordem de serviço agora, para poder dar continuidade. E então a gente já vai fazer o cercamento do perímetro ali. A Secretaria do Meio Ambiente vai ter que fazer a retirada de algumas árvores, como foi feito na primeira etapa. Posteriormente, isso aí a gente vai fazer os tapumes, para manter a segurança dos funcionários e também dos curiosos também que vão ali para poder olhar para ver como está o andamento da obra. E para nós iniciarmos mesmo, só aguardando a ordem de serviço da prefeita para nós darmos início nessa obra. Ok. Ela tem mais ou menos o custo da primeira, em torno de R$500 mil, né? Essa obra a gente fechou ela por R$540 mil, com um custo menor do que a primeira etapa, porque vão ter 2 situações a menos que uma parte de tubulação elétrica que estava contemplada na primeira e não vai estar na segunda, porque já foi feito, e também uma tubulação de rede de esgoto pluvial. Essas são as diferenças básicas, mas estruturalmente ela é as mesmas dimensões da primeira etapa. O tempo de execução da obra varia de 4 a 6 meses. A empresa também venceu o processo licitatório da revitalização da Praça Honorato, que contempla a construção de quadras esportivas e canchas de bocha e também o cercamento da Feira Livre com a instalação de banheiros. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a obra da Rua Coberta é a mais próxima de começar. O contrato está sendo finalizado e posteriormente será enviado para a empresa certificar o seguro-garantia da obra. As demais ainda devem demorar um pouco mais para iniciarem, possivelmente começando em 2025, dentro da próxima gestão. Eleita no domingo como vice-prefeita, a professora Dulce Lopes já está determinada a ser uma voz ativa no governo de Leandro Balardim. Ainda na comemoração da vitória, Dulce enfatizou que caminha há 7 anos defendendo o projeto da nova administração municipal e vai trabalhar lado a lado com o prefeito para garantir as ações planejadas. A vice-prefeita de Cachoeira do Sul, Dulce Lopes, de 70 anos, já antecipou que vai ser uma voz ativa no governo e que não estará na sombra do prefeito eleito, mas ao lado,
opinando, atuando e decidindo em conjunto com Leandro Balardim os rumos da cidade. Professor estadual, pós-graduado em psicopedagogia e gestão escolar, construiu toda a sua vida profissional na educação. Na administração pública, chegou a ocupar o cargo de secretária de Educação no governo de Sérgio Gnatti e concorreu a vereadora. A vice-prefeita vai trabalhar lado a lado do prefeito, junto com os projetos, junto com o povo. Agora a Cachoeira terá os funcionários valorizados, respeitados e ouvidos, serão ouvidos por nós. Nós queremos estar lado a lado, porque só assim Cachoeira irá caminhar, Cachoeira irá voltar a sorrir. É uma nova prefeitura agora, é uma prefeitura humana, uma prefeitura com respeito ao povo cachoeirense. Quero ter voz ativa dentro do governo, porque me orgulho muito do nosso prefeito. Caminho lado a lado com ele há 7 anos e tenho certeza que terei todas as possibilidades, toda a liberdade de fazer um trabalho juntamente com ele, porque o que nós queremos é o bem da Cachoeira. E, gente, o Ministério Público concluiu um inquérito e denunciou 2 homens pelo assassinato de pai e filho, Vinícius Koschenborger Silva, conhecido como Feto, e Luiz Alberto da Silveira Silva, ocorrido em março desse ano. Maria Cristina Silva falou com a nossa equipe sobre a importância dessa decisão por revelar que o filho e o esposo eram inocentes e foram assassinados por engano. Um crime de execução em Cachoeira do Sul em 10 de março deste ano, que culminou com a morte por engano de pai e filho, após investigação e conclusão de inquérito, resultou na denúncia do Ministério Público à Justiça de 2 suspeitos. Seriam eles Marcos Leandro Martinazzo, de 41 anos, e Rony Euclides Bittencourt de Barros Júnior, de 30 anos. Os 2 estão presos. Outros 2 envolvidos no crime ainda não foram identificados, o mandante e mais um dos envolvidos na execução. As vítimas, pai e filho, que foram executados por engano em uma lancheria no bairro Maria, na zona norte da cidade, Vinícius Koschenborger Silva, conhecido como Feto, de 36 anos, e o pai, Luiz Alberto da Silveira Silva, de 60 anos. A denúncia traz para a esposa e mãe, Maria Cristina Koschenborger Silva, a oportunidade de ver derrubadas as suspeitas que pairavam sobre as motivações do crime e trazer à luz a inocência do marido e do filho. Logo que saiu esta decisão do Ministério Público, uma das primeiras atitudes da Maria Cristina foi solicitar à promotora de justiça divulgação de todas as apurações e todas as diligências efetuadas pela Justiça para chegar a esse resultado. Tudo isso para que todas as pessoas soubessem que o filho e o marido foram executados de forma enganosa e que eles foram executados sendo plenamente inocentes. Cristina, qual é o teu sentimento neste momento em que a Justiça aponta pelo menos 2 pessoas envolvidas? A gente sabe que, pelo que a Justiça mencionou, ainda falta uma 3ª pessoa, mas para ti agora, qual é a situação? Bom, eu como mãe, esposa e vó dos meus netos, eu me sinto um pouco mais aliviada, porque eu sofri muito a morte, mas sofri mais ainda pelos comentários da população de Cachoeira do Sul. Que tu sofrendo a dor da perda, tu ainda ouve, foi mais um traficantezinho que se foi, né? Ai, ele ficou devendo drogas. Ai, ele fez esse prédio só vendendo drogas. Não, eu gostaria de deixar bem claro que quando eu ouvi esses comentários, Helena, eu saí atrás de toda a documentação e de provas que quem fez esse prédio não foi o meu filho. Quem fez o prédio foi o meu esposo, com dinheiro da sua aposentadoria, e o meu, com muitos financiamentos, que até o ano que vem ainda eu pago. Então, as pessoas pensam assim, tem um prédio, como é que ele conseguiu realmente? Ele era um simples motoboy. Ele era um garçom que, na época de 2019, ele ganhava R$50 por noite e tinha que pagar a pensão de 2 filhos.
né? Então, isso aí me deixou mais angustiada ainda. E hoje eu sinto que a maioria da nossa população ainda pensa que ele morreu por envolvimento com tráfico. E hoje eu me sinto um pouco mais aliviada, e não só por mim, pelos meus netos, que a verdade veio. Eu não posso trazer eles de volta, mas eu solicitei à promotora Marina que conseguisse isso para mim, uma reportagem onde eles declarassem o verdadeiro motivo de tudo o que aconteceu, aonde ele não era o alvo, era um dos funcionários nossos que era o alvo. Todos nós sabemos, só que não podemos colocar, porque a lei ampara que não se coloque nomes ainda. Mas eu posso dizer que o funcionário era poucos dias nosso, não tinha um mês aqui trabalhando. E ele só morreu por ter esse coração bom, por acolher as pessoas, por dar novas chances. E hoje tem 2 filhos, sem pai, e eu sem ninguém. A tua preocupação principal é com a memória dele, com a lisura da memória dele, principalmente perante os filhos. Exatamente. Eu acho que os filhos dele, principalmente o mais velho, que hoje já tem 13 anos, tem que ter a noção que o pai dele foi uma pessoa humilde, lutadora e que sempre teve um pai do lado dele para ajudar ele a conquistar isto aqui, que ele estava conquistando, né? Sempre pensando no futuro. Ele sempre batalhou pela vida dos 2 filhos dele. A criança mais nova assistiu o pai sendo assassinado das janelas da lancheria. Então, isso como é que eu vou dizer assim? Eu até perdi as palavras. É trauma para o resto da vida, com certeza. Para o resto da vida. Pelo menos eu quero que eu, mãe, e os meus netos saibam que o pai deles sempre foi uma pessoa totalmente ilesa de tudo que falaram sobre ele. Cristina, de que forma está sendo tocar a vida agora? As crianças como é que estão? Tu como é que está psicologicamente? A gente sabe que é um momento difícil, possivelmente dizer que está se reestruturando, tocando a vida é pouco, é difícil, mas como é que tu está agora? Eu estou sempre sendo assessorada pela minha psicóloga, que tem me dado uma força muito grande. Muitas pessoas perguntam assim, como tu tem coragem de faz 1 mês e 3 dias que a gente reabriu aqui, né? Porque era muito abandono, né? E isso aí estava deixando uma tristeza muito forte dentro de mim, um vazio muito grande. Eu vi 4, 5 anos o meu marido e meu filho batalhando para deixar tudo sem mais ninguém usar, sem mais nada. Então, isso aqui é a vida deles para mim. Meus netos não estão bem, principalmente o mais velho, faz tratamento, ele não aceita, né? A mais nova compreende e vai sempre e diz, eu vou lá ver meu pai. Então, ela considera o cemitério o lugar de ver o pai dela. Então, sempre que ela tem saudades, ela vem aqui na minha casa e pede, vó, vamos lá ver meu pai. É uma tristeza imensa, é um buraco sem fim, porque um engano decepou a minha vida, a vida do meu neto e da minha neta. Onde é que tu está buscando forças para seguir em frente? Olha, a força que eu busco, eu sempre digo, a minha psicóloga sempre diz, o trabalho ajuda muito no luto. E hoje, desde 18 de setembro, que foi o dia que a promotoria aceitou o processo, né, que foi no dia do aniversário do meu filho de 37 anos, eu me sinto um pouco mais conformada. E sempre dizendo, e sempre dizia, né, Helena, eu quero que a verdade saia. Porque passaram-se alguns dias, eu não sabia mais, eu não reconhecia mais. Será que eu criei esse monstro e não sabia? Porque não tinha uma palavra de bom sobre ele. Não tinha. Né? E hoje eu vi que eu não criei um monstro. Eu criei uma pessoa de coração bom, de um pai que sempre esteve presente na vida dos filhos enquanto pôde. E o meu marido, sempre um pai maravilhoso, que sempre nós, família, fizemos tudo pelos filhos. Nós nunca pensamos eu, ele. Sempre Tainá e Vinícius. Tá, então. Eu acho que é desabafo de mãe, né? Mas também é alento para coração de mãe, né? Defendendo e
honrando a memória do filho, né, que as pessoas tanto deturparam, né, que as redes sociais, pelas redes sociais, tanto foi deturpado. Então, o teu objetivo é esse, que as pessoas saibam que o filho, o Vinícius e o teu esposo foram assassinados por engano, não era para eles. Não era para eles. Infelizmente, não era para eles. E não tinha nenhum deles qualquer tipo de envolvimento com tráfico, com droga acionada, como foi levantado na época, né? E foi uma das coisas que causou maior sofrimento para esta mãe. E para ti hoje o fundamental é isso, é que as pessoas saibam a verdade e que o teu filho era um homem de bem. E que os filhos dele sempre se honrem do pai que teve com eles enquanto ele estava vivo. E para mim é um filho assim, ó, maravilhoso, lutador, humilde, simples, que tinha muitos amigos. Os amigos sabiam da verdade, agora os outros não. E a gente deseja aí a dona Maria Cristina, não é, toda a força nesse momento, né, passado já algum tempo. Que bom que a verdade toda vem à tona, que bom que os órgãos relacionados à justiça tenham funcionado, cumprido o seu papel, a polícia, né? Agora a promotoria, o Ministério Público faz formalmente, então, essa acusação aos aqueles que realizaram esse ato terrível, né, de assassinato, uma família que perde o filho, perde o pai. Então a gente deseja toda força, né, a dona Maria Cristina na continuidade, no trabalho, como ela mesmo mencionou, é daí que ela vem tirando forças, né, para poder continuar, para poder prosseguir. Vamos aqui aos recados da nossa audiência. Obrigado a você que separa um tempinho para interagir, para falar com a gente, para contar também as coisas do cotidiano, do dia a dia. Tem muitas pessoas aqui também falando sobre ruas, sobre melhorias, aquilo que esperam da cidade. A gente agradece a todos pelas mensagens e abre sempre aqui um espaço generoso para isso. Está participando com a gente aqui o Maurício Kiffer. Ele diz aqui, Rua Tiradentes, em direção ao antigo prédio tombado da aldeia, está um caos total. Obrigado, Maurício, pela tua participação. Tomara que se resolva, né? Se não se resolver agora, a gente vai continuar cobrando. Quem sabe aí no começo de um próximo mandato, de uma nova gestão, a gente tenha melhorias, ao menos é isso que esperamos, e iremos cobrar nada menos do que isso, né? Quem mais? Marcos Santiago Rodrigues está com a gente aqui. O Alexandre Ágata Franciele Pinheiro, muito legal as obras da pracinha da Soares. Seria legal também colocar bancos na pracinha. Obrigado, Alexandre, pela participação, pelo recado aqui também no Facebook da TV Cachoeira. Vamos para a telinha? O Morisson Machado está participando com a gente aqui. O pior defeito do ser humano é a calúnia e difamação do próximo. Que bom que a Maria Cristina pôde esclarecer a inocência do marido e do filho em rede nacional, que ela esteja em paz, embora a dor da perda ainda seja difícil. Obrigado, Morisson, pela participação. Ficamos também felizes de poder abrir aqui esse espaço para ela fazer esse desabafo, né, diante da denúncia que o Ministério Público ofereceu aos acusados. Quem mais também está participando com a gente aqui? Temos uma mensagem anônima, diz aqui, no lugar do prefeito fazer rua coberta, deveria arrumar as ruas de Cachoeira, a ponte e as estradas no interior. Não aguentamos mais os ônibus atolando no barro, ficando desde as 6 horas da manhã até meio-dia, sem conseguir sair. Esta é uma mensagem, né, que vem ao encontro da sensação, do pensamento de muitos cachoeirenses que esperavam que esse recurso fosse aplicado em recuperações, enfim, e não na continuidade da rua coberta. Mas a obra está andando, que fique bonita, que seja concluída pelo menos, né, e tenha bom uso. Mais um recadinho aqui da nossa audiência, Rafaela, meu cabelo maluco. Obrigado, Rafaela, pela tua participação com a gente aqui no NT Sul. Hoje abrimos espaço, né? Muitas pessoas se manifestaram também, mandando aí esse momento tão importante para a educação. Temos tempo para mais mensagens? Não temos mais tempo para mais mensagens, então obrigado a você de casa que participou com a gente aqui no NT Sul. Esta edição vai ficando por aqui. Fique também com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar novamente amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Boa tarde.